Bem, nós tivemos na última semana a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e algumas polêmicas acabaram surgindo em virtude do conteúdo abordado na prova. Nós tivemos particularmente ali 2 pontos da avaliação que geraram alguns comentários até surpreendentes. A gente teve uma redação cujo tema principal era a persistência da violência contra a mulher. E a gente teve em uma das questões da prova uma citação de Simone de Beauvoir que dizia que a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. Bom, analisando primeiro então a frase da pensadora francesa, é importante primeiro que a gente situe, que a gente localize em que momento da história isso aconteceu. E Simone de Beauvoir, na verdade, militou em prol do feminismo e disse essa frase justamente para reafirmar a sua posição, já que o feminismo sofria muita agressão por parte do seu oposto, que é o machismo. Então, historicamente, as sociedades sempre se organizaram no sentido de diminuir a mulher em relação ao homem, e o movimento feminista, que ganhou muita força, especialmente na década de 60 do século passado, foi o responsável por iniciar mudanças significativas na sociedade. E o Brasil, obviamente, não ficou de fora disso. De todo modo, a frase da Simone de Beauvoir ela está carregada muito mais de simbologia do que de elementos concretos. Então, quando ela afirma que a mulher não nasce mulher, mas ela se torna mulher, ela está falando mais em sentido metafórico e simbólico do que em sentido, digamos, anatômicos. Embora nos dias de hoje a afirmação dela, até nesse sentido, no sentido da composição do corpo, não seria absurda. E a transexualidade prova isso. Mas, de todo modo, a afirmação dela era em torno de afirmar que a mulher não poderia ser diminuída porque não carregava em si um pênis. Era basicamente isso. E que a mulher não deveria se sentir diminuída por carregar consigo uma genitália feminina, que na verdade o que conta mesmo, que é a sua essência, enfim, que é a sua simbologia, é construída ao longo da sua existência. Essa é basicamente o que a frase, o significado da frase da pensadora francesa. Não entendi porque muitos se opuseram, dizendo como assim uma mulher não nasce mulher, mas é nesse sentido. É nesse sentido. Da mesma maneira que muitas mulheres nascem mulheres, mas não se tornam mulheres, enfim, por se renderem ao machismo, por não levarem a cabo uma luta que deveria ser de todas. Na verdade, uma luta que deveria ser de todos, não só das mulheres, mas dos homens também, no sentido de se equipararem aí os direitos de um e de outro, porque o que a gente tem não é isso. Tanto nós não temos esses direitos entre homens e mulheres iguais, mas muita coisa já foi conquistada, e isso graças ao movimento feminista, que a gente tem ainda uma distinção de valores muito grande. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a infidelidade do homem é tratada com comicidade, até com aquela dose de humor, Enquanto, e isso a gente vê reproduzido em canais, em programas de TV, em telenovela, enfim. Mas a televisão, na verdade, ela só reproduz aquilo que está acontecendo aqui na sociedade. Não é pretensão nenhuma minha, não há nenhuma predisposição nenhuma de minha parte em atribuir os preconceitos à mídia, enfim. É uma realidade que a gente tem aí já estabelecida, sem se esquecer de que a mídia, como parte importante da sociedade, pode contribuir para diminuir esses preconceitos. Ao mesmo passo em que, ao mesmo tempo em que
a infidelidade da mulher é tratada com promiscuidade. Então, não há bom humor na infidelidade da mulher, né? Naquele elemento risível que há na infidelidade do homem, não existe essa brecha para as mulheres, né? Sempre fica ali o carimbo da mácula na mulher. O que é, na verdade, uma chance a mais que a gente perde, né? Ou enfim, é uma chance a menos que a gente tem de reestabelecer a igualdade. De reestabelecer não, né? Porque nunca foi a mesma coisa, mas de estabelecer, né? De marcar uma igualdade entre os gêneros. Bom, é claro que quando a gente discute essa questão da mulher, porque o Enem trouxe isso, né? Nós podemos trazer também outros tipos de preconceito, né? Que além do machismo são o racismo, o preconceito contra o nordestino, a homofobia, o preconceito contra o pobre, quer dizer, uma série de discriminações que a gente já está cansado de ver. Algumas pessoas ainda dizem que não, que esses preconceitos não existem, mas a gente não precisa nem pesquisar muito e nem ir muito longe para saber que tudo isso faz parte com muita intensidade do nosso dia a dia. Né? Então, quando a gente tem um preconceito, nós temos aí, fica estipulada diferença entre grupos. Então, por exemplo, os heterossexuais têm mais direitos do que os homossexuais, né? Porque o heterossexual, por exemplo, não é violentado na rua como o homossexual é, por ser homossexual. Né? O heterossexual ele pode sofrer algum tipo de violência, que é igualmente recriminável, mas ele não é violentado por ser heterossexual. Né? O homossexual é violentado por isso, por ser isso. Né? O nordestino sofre preconceito também, que o sulista ou o morador do sudeste não sofre. Então a gente tem de novo uma diferença. O branco tem mais possibilidades do que o negro. Então a gente tem aí estabelecido uma diferença. Enfim, todos esses preconceitos surgem e geram disparidades. Então, a nossa luta é em prol do quê? É em prol de que essas desigualdades desapareçam, ou pelo menos diminuam. E nós sabemos que no Brasil as desigualdades são imensas. Né? Evidentemente que eu gostaria que o Brasil tivesse o mesmo contexto da Noruega, mas nós não vivemos na Noruega. Então a gente precisa de políticas específicas que diminuam essas desigualdades. Né? Então a gente precisa de políticas assistencialistas que diminuam o vácuo, né? O espaço, o abismo entre o rico e o pobre. A gente precisa de criação de leis específicas para proteger a mulher, para proteger o negro, para proteger os homossexuais. Porque sem isso, não se vê um cenário positivo para se estabelecer a igualdade. Aristóteles costumava conceituar a justiça em 3. E o conceito de justiça que eu vou usar aqui é um deles, que o conceito de justiça corretiva. E qual era o objetivo dessa justiça corretiva? Quer dizer, a gente deveria... Então, partimos do pressuposto que vivemos uma sociedade desigual. Me parece que isso, para quem mora no Brasil, para quem vive no Brasil há pouco tempo, isso é óbvio, até para quem é de fora. Né? A gente sabe que nós vivemos em um país extremamente desigual. Né? Então, partindo do princípio de que vivemos num país extremamente desigual, precisamos tratar os desiguais com certa desigualdade para que a igualdade se estabeleça. É basicamente isso. Né? Ou seja, nós precisamos dar a quem está aqui abaixo mais benefícios do que a quem está aqui em cima, para que o equilíbrio seja encontrado, né? Para que a gente atinja o equilíbrio. Né? Razão pela qual não faz o menor sentido a gente ouvir e ver o que muitas vezes a gente ouve e vê, né? Como alguém bradando, né? Porque é a ditadura gay, o orgulho hétero. Não há como o gay estando aqui embaixo ele implementar uma ditadura contra quem está lá em cima. Né? A ditadura, na verdade, é o que existe agora. Né? Na verdade, o que existe agora é a ditadura do hétero contra o gay.
contra o homossexual de maneira geral, o transexual, o travesti. É isso que existe, né? É a ditadura daqui para cá. A ditadura que existe é do rico em relação ao pobre, a ditadura que existe é do branco em relação ao negro, a ditadura que existe é do cristão em relação ao ateu, aos seguidores das religiões de matrizes africanas. Não é o inverso, porque senão nós vamos chegar no ponto aqui em que nós vamos afirmar que o negro escravizou o branco durante quase 4 séculos no Brasil. É a única coisa que está faltando nessa inversão absurda de valores, né? Então, se temos uma sociedade desigual, precisamos dar mais benefícios para quem está aqui embaixo, para que quem está aqui embaixo tenha a mínima condição de ascender. Não vejo muita dificuldade de se entender isso, tá? Então esse é o conceito de justiça corretiva de Aristóteles. A partir daí a gente também pode fazer uma outra leitura, porque quando eu visualizo o que é, por exemplo, a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, que protege a mulher contra os abusos praticados principalmente por homens, mas, enfim, algumas mulheres acabam sendo protagonistas disso também, né? Mas a Lei Maria da Penha tem o objetivo específico de resguardar a integridade física, moral e psicológica das mulheres. Qual é a mensagem que a criação e a manutenção da lei, como ela já está aí há algum tempo, me passa? Ela me passa a seguinte mensagem. Primeiro, a mensagem da necessidade da existência dela, porque a gente sabe que os abusos contra a mulher são corriqueiros. Mas passa uma mensagem também que fere, ou deveria pelo menos ferir o nosso brio, né? Se a gente tem ainda um pouquinho dele sobrando. Que é meio que o que a Lei Maria da Penha fala para mim, eu como Tiago, né? A Lei Maria da Penha, se ela fosse algo animado, né? Se ela tivesse vida, ela viraria para mim e falaria assim: Tiago, olha, é o seguinte, ó, você, dotado de inteligência e razão, como é peculiar a todo homem sabedor, não foi capaz de tratar a mulher da forma como ela deveria, ou seja, da forma como você é tratado, sem distinção. Então, como você não foi capaz de fazer isso, eu preciso estar aqui para tentar viabilizar condições mínimas das mulheres viverem num contexto. Que lembrando, embora muitos não tenham muita noção disso, vivemos numa democracia. Então, se a democracia pressupõe a conquista e a manutenção e o aperfeiçoamento de direitos, na verdade, a democracia ela trabalha em prol da igualdade. Quer dizer, todos são iguais perante alguma coisa, no caso, as leis, né? Já que o direito é o núcleo duro de qualquer democracia. Mas o que a gente tem não é igualdade. Então, quando uma lei é estabelecida, ela está afirmando duas coisas. Ela está falando, olha, eu estou tentando estabelecer uma igualdade, porque a gente vive numa democracia, né? E os parâmetros democráticos pressupõem isso. E eu estou passando a existir porque você não foi suficientemente competente para fazer isso de maneira espontânea. A Lei Maria da Penha é isso. Quando você chega numa estação do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem lá no chão um adesivo que vai anteceder a sua entrada no vagão, e lá está escrito, de tal horário a tal horário, de segunda a sexta, este vagão é destinado exclusivamente a mulheres. Que leitura que eu faço disso? A leitura que eu faço disso é a seguinte. Primeiro, você criou ali um mecanismo para evitar que a mulher seja agredida de alguma forma, o que é positivo. A segunda leitura que eu faço disso, quer dizer, a gente chegou num ponto de, sem o consentimento da mulher, intervir no seu corpo. O que é bizarro, né? Assim, não é bizarro porque a bizarrice ainda tem um certo humor, né? Tem uma certa graça. É uma escrotice, na verdade. Então, nós chegamos ao ponto de alguém, que no caso é o poder público, e precisa fazer isso, colocar o adesivo no chão, dizendo que de tal horário a tal horário, de tal dia a tal dia, homens não podem frequentar aquele vagão, porque se frequentarem, atentarão contra a integridade física da mulher. Nós chegamos a esse ponto. Então,
a criação desses mecanismos específicos denota uma falha moral nossa. Né? E é impressionante como a gente não para refletir sobre isso. Aliás, a gente não só não para refletir sobre isso, como a gente questiona esse tipo de medida. Não, mas a Maria da Penha não é necessário, já tem o Código Penal lá que pode encampar todos os tipos de crime. Não, mas uma lei específica contra o racismo também não é necessária. O adesivo no chão do metrô também não é necessário. O Bolsa Família, imagina, vai sustentar só vagabundo, também não é necessário. Nós não só não refletimos, como a gente acaba combatendo esse tipo de política, que pelo menos o que eu espero é que não sejam políticas eternas, porque se as políticas forem eternas, é sinal de que a gente não está melhorando, é sinal que a gente não está entendendo nada do que está acontecendo. Porque se a gente entender minimamente o que está acontecendo e atuar em prol disso, dos direitos equiparados, ricos e pobres, cristãos e não cristãos, homens e mulheres, héteros e homo, ricos e pobres, enfim, quem mora no Sudeste, quem mora no Nordeste, a gente não tem a necessidade de estender ad eternum essas medidas. Mas, enfim, no momento em que nos encontramos, essas medidas são necessárias. Em que ponto a gente chega, então? Por que existe um grupo que defende esses direitos que eu considero direitos humanos? Tem gente que ouve direitos humanos e acha que são coisas restritas a presidiários, né? O que, na verdade, é uma ignorância tremenda. Direitos humanos são todos esses direitos que eu acabei de dizer aqui, né? Quer dizer, direitos humanos nos envolvem a todos. Bom, a gente chegou num ponto em que algumas pautas são tidas como pautas de esquerda, ou, por exemplo, vinculadas ao PT, e aí, obviamente, quem tem aversão ao PT, que nos dias de hoje não são poucas pessoas, e quem não se identifica com a esquerda acaba se opondo a isso. Primeiro que se a causa do feminismo, né, do combate à homofobia, do combate ao racismo, fossem questões do PT, não haveria problema nenhum, mesmo não concordando com o PT, de aderir a essas bandeiras. Esse é o primeiro ponto. Né? Eu posso ser contrário a determinado partido, mas isso não me obriga a discordar plenamente dele. Né? Eu posso ali me chocar com a maioria das suas bandeiras, dos seus conceitos, né, das suas propostas, mas enfim, com uma coisa ou outra, não há proibição de que eu concorde com aquilo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, lutar por essas causas, que são causas dos direitos humanos, né, como eu já falei aqui, não são causas do PT ou da esquerda, né? Porque nós não estamos falando aqui de política partidária, nós estamos falando aqui de política. E se é política, o problema é nosso. Porque a gente aprendeu a se denominar como cidadão, mas o cidadão é um termo latino, né? Se a gente for pegar o correspondente anterior a ele, que foi na Grécia, nós vamos encontrar o termo político, ou seja, as pessoas que tinham ali a possibilidade de definir os rumos do local onde viviam eram denominados políticos. Né? O termo cidadão surgiu só em Roma. Então é desperdiçar tempo, energia e a chance de viver num lugar melhor, né, com direitos equiparados, porque eu pressuponho que seja isso o objetivo de qualquer democracia e de qualquer sociedade que se coloque como democrática. A não ser que as pessoas não façam a menor questão de democracia, o que na verdade não seria uma contradição hedionda, né? Porque alguém vai para a rua contestar um governo, mas ao mesmo tempo é contrário à democracia, né? Mas a democracia é o único regime que permite que as oposições sejam manifestadas, porque em qualquer outro regime isso acaba sendo ocultado ou acaba sendo violentado, né? Enfim, massacrado. A outra maravilha da democracia
é que ela, ao contrário dos outros regimes, dá voz às minorias. Então as minorias se veem na possibilidade de manifestar o seu pensamento e de vislumbrar uma mudança, enfim, naquilo que está se passando. O que a gente espera é que os homofóbicos, os racistas, os machistas, enfim, todas essas manifestações de preconceito que a gente tem mais escancaradas aí, elas vão continuar ladrando, mas ao contrário do que o ditado afirma, não passarão. É isso.